quarta-feira, dia 18 de outubro. Hoje a igreja celebra São Lucas, evangelista e missionário. Te convido agora a juntos meditarmos a liturgia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos meditar é de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditação do Evangelho que acabamos de ouvir. Lucas nos apresenta 72 discípulos enviados. Este número é simbólico e indica a universalidade da missão. As instruções para os dois grupos de missionários são praticamente as mesmas. O texto especifica que Jesus envia 2 a 2, pois o anúncio do Evangelho não é uma tarefa pessoal, mas de uma comunidade. O fato de serem enviados 2 a 2 também quer mostrar a credibilidade do testemunho, além do fato do encorajamento que um pode dar ao outro no caso de desânimo diante das dificuldades. A missão é uma obra difícil e perigosa. Aqueles que ele enviou devem cumprir fielmente o seu trabalho, mas não devem exigir muito de si mesmos, nem entrar em pânico diante da grandeza da missão. Devem sim ter consciência que não será uma tarefa fácil e que nem sempre serão recebidos de braços abertos. Devem fazer sua parte com competência e perseverança, pois, em último caso, a responsabilidade é de Deus, e Ele não vai deixar cair em ruínas a sua messe, mandando trabalhadores necessários para isto. Uma tradição do segundo século nos apresenta Lucas, um sírio proveniente de Antioquia, como o autor do terceiro evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Alguns textos bíblicos do Novo Testamento citam seu nome: Carta a Filemão, segunda carta de Timóteo, Carta aos Colossenses, cujo autor o saúda como Lucas, o médico amado. Pelos estudos comparativos com a linguagem e o estilo dos outros médicos gregos da época, pode-se afirmar que, nas duas obras de Lucas, transparecem claramente certa familiaridade com o linguajar médico. Lucas era homem culto e conhecia muito bem a língua grega. São Jerônimo manifesta admiração pelo escritor, o mais dotado da língua grega entre os evangelistas. Seus dotes foram colocados a serviço da redação e da difusão do Evangelho. Aprendamos com Jesus e também sigamos o exemplo dos evangelistas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Lucas, o Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos sobre nós, sobre a nossa família, nossos trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.